todos. Hoje a gente vai ter o prazer de assistirmos a aula da Adriana Mirota, fisioterapeuta, chefe do hospital e uma referência para a gente aqui no contexto de ventilação mecânica. Bom, ele mentiu um pouquinho, porque ultimamente eu não mando em ninguém, nem em mim, se der, dependendo da situação. Bom, eu sou Adriana, então, fisioterapeuta-chefe não, eu sou parte da divisão de fisioterapia, fui durante muitos anos fisioterapeuta da UTI Geral 2 agora, que é a UTI do Marcelo. Quando eu digo muitos anos, é para lá de 20 anos. Desde a pandemia, a professora Clarice Tanaka, que é a professora titular da fisioterapia, ela achou por bem me tirar da assistência e me deixar com um cargo de coordenação técnica, que eu sei lá para que serve, da divisão de fisioterapia. Então, hoje em dia, é essa função que eu cumpro. Em resumo, na verdade, eu cuido principalmente dos educandos, dos nossos alunos de especialização e da nossa residência, e eu posso ser considerada a secretária desses cursos, porque eu fico lá fazendo escala, enfim, essas coisas que as pessoas não gostam de fazer, e nem eu, mas estou aqui. Bom, me pediram para conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados gerais do paciente em ventilação mecânica, e eu montei essa apresentação para ser uma coisa um pouco mais prática daquilo que a gente faz no dia a dia, pensando não só no que é função do fisioterapeuta, mas do que é função de uma equipe multidisciplinar, tá? Então, tudo que está aqui não depende exclusivamente da ação de um fisioterapeuta dentro da UTI, pode ser feita pela fisioterapia, equipe de enfermagem, equipe médica, porque disso vai depender os cuidados do doente no dia a dia, tá bom? Quando a gente pensa em cuidados, a gente está pensando principalmente nos cuidados com a cânula endotraqueal, na utilização da umidificação, na ventilação mecânica e, principalmente, já fiz besteira, desculpa, e principalmente na prevenção de pneumonia associada ao ventilador mecânico, que é um tema que a gente tem que se preocupar bastante aí no nosso dia a dia, tá? Só lembrando que 60% dos pacientes intubados, eles podem ter alguma complicação que estão relacionados principalmente extubação acidental e a lesões associadas a uma pressão maior de Cuff, tá? Então, basicamente, são essas as complicações aí do dia a dia. Essas lesões, elas podem acontecer durante a intubação. Eu não vou conversar com vocês com lesão de intubação, porque vocês conhecem isso muito melhor do que eu, tá? Então, no dia a dia, durante o procedimento, pode acontecer uma série de lesões que vocês estão muito mais habituados com isso. Oi? A gente é quem faz. Vocês fazem, a gente ajuda um pouquinho, mas só um pouquinho. Bom, outra coisa são as lesões relacionadas à isquemia de laringe e traqueia, e quando a gente pensa em lesão isquêmica de laringe e traqueia, a gente está pensando principalmente nas lesões associadas a uma pressão maior de Cuff. Só lembrando que o Cuff ele vai estar pressionando uma mucosa de traqueia. Essa mucosa de traqueia ela tem uma série de capilares. Quando eu uso uma pressão maior do que a pressão dentro desse capilar, eu posso estar promovendo essa lesão isquêmica e causando aí uma lesão que nem sempre a gente vai enxergar durante o período de internação na UTI. Muitas vezes essas lesões, elas vão só começar a dar problema para o doente depois que eles foram para casa, tá? Então, tem uma série de pacientes que voltam para a gente depois de uma internação prolongada, porque começou a evoluir com dispneia e quando foram fazer algum exame complementar, verificaram que ele tinha uma estenose de traqueia ou, eventualmente, algum granuloma aí de prega vocal para causar essa dispneia e que provavelmente pode ter sido causada por uma pressão maior de Cuff. Agora, quanto é essa pressão que pode causar essa lesão isquêmica? Esse é um estudo um
pouquinho antigo, quase mais velho do que eu, que foi feito durante procedimento cirúrgico em humanos durante cirurgia. Então, o que foi feito é colocado uma câmera via broncoscópio para avaliar como se encontrava a mucosa da traqueia durante aquele procedimento, visualizado através do cuff, tá? Então, aqui são 4 situações com 4 pressões de cuff diferentes. Aqui, 30 centímetros de água, 40 centímetros de água, 50 centímetros de água, 100 centímetros de água. Mostrando que, com 30 centímetros de água, eu ainda visualizo adequadamente os capilares na mucosa. A partir de 40 centímetros de água, eu já começo a ter uma redução da visualização desses capilares, tá? Ou seja, uma pressão adequada de cuff está aqui em torno dos 30 centímetros de água, tá? Por que 30 centímetros de água? É só a gente lembrar que a mucosa de traqueia tem a mesma pressão de perfusão de qualquer outro tecido orgânico, né, que é em torno de 30 milímetros de mercúrio. Tá? E daí isso vai variar de acordo com condição hemodinâmica do doente, enfim, mas em torno dos 30 milímetros de mercúrio é a perfusão do capilar, eu tenho que manter uma pressão de cuff abaixo dessa pressão do capilar. Tá? E quais são as lesões que estão associadas a essa pressão maior de cuff? Eu tenho uma tonelada delas. Desde lesões isquêmicas da mucosa, pode acontecer, inclusive, ruptura de mucosa, aquele momento em que existe... E aí, menino? Tudo bem, velho? Aquelas lesões que podem culminar aí com uma fístula, uma fístula entre a traqueia e o esôfago, enfim, pode acontecer, principalmente posteriormente, paralisia de prega vocal, algum estridor pós-extubação, tudo isso associado a essas lesões de laringe e traqueia. Aqui é uma imagem de uma lesão que pode acontecer muito tempo depois, que é a formação de um granuloma, tá? Então, aqui é onde a cânula se apoia nas pregas vocais, com o tempo, num processo de cicatrização, eu posso ter a formação desses granulomas. A gente teve alguns pacientes que voltaram aí para a gente com essa situação aqui, simplesmente pelo apoio da cânula, tá? Esse foi um estudo que foi realizado nos pacientes que foram para necrópsia após internação prolongada em UTI, mostrando na região do cuff o que acontece com a parede daquela mucosa, mostrando uma erosão importante aí da mucosa da traqueia, exatamente na região onde o cuff estava posicionado. Tá? Tudo bem que é um estudo antigo e de uma época em que se usava muito aquelas cânulas de baixo volume e alta pressão de cuff, diferente das cânulas que a gente utiliza hoje em dia, mas a depender da pressão que a gente coloca no cuff, existe a possibilidade aí da gente causar essas lesões, tá? E outra coisa importante que acontece principalmente com os pacientes com cânula de traqueostomia é o posicionamento do cuff exatamente à frente da artéria inominada e, dependendo da pressão que a gente coloca, pode haver uma corrosão aí da parede da traqueia, causando uma lesão da artéria inominada com sangramento importante, tá? Então, faz muito tempo que eu não vejo isso acontecer, mas em algum momento aí da minha existência, eu já vi algumas situações de sangramento por conta desse tipo de lesão. Então, essa também é uma lesão que é causada principalmente em situações de traqueostomia. Agora, a gente se preocupa efetivamente com pressão de cuff? Aqui, dentro das UTIs, a gente costuma se preocupar, tá? Então, a gente tem o hábito de monitorar essa pressão de cuff pelo menos 2 vezes por período, uma vez por período do plantão. Então, para nós, fisioterapeuta, é uma vez de manhã, uma vez à tarde, pelo menos uma vez à noite, tá? Agora, isso acontece o tempo todo? Esse foi um estudo que foi publicado em 2007, que ele mostra o que acontece, ou como os pacientes que foram intubados fora
do hospital, então, intubação em situação de emergência na rua, qual é a pressão de cuff que eles chegam no pronto-socorro. E o que ele mostra é que essa pressão é extremamente variada. Então, desde menor do que 10 centímetros de água até pressões maiores do que 100 centímetros de água. E se a gente for considerar que a nossa pressão adequada de cuff fica aqui entre 20 a 30 centímetros de água, o que eu tenho é que a maioria dos pacientes chegam com uma pressão de cuff muito fora desse parâmetro. Tá? Bom, eu falei que eu preciso manter essa pressão de cuff abaixo dos 30, vou chamar de entre 30 e 40 centímetros de água, 30 milímetros de mercúrio, se eu for fazer a conversão para centímetros de água, ela fica lá em torno de 40 centímetros de água, tá bom? Então, vamos manter aí entre 20 e 30. Agora, se eu estiver vedando adequadamente a passagem de ar com uma pressão abaixo dos 20 centímetros de água, eu posso manter? Posso? Eu vi algumas cabecinhas fazendo assim, eu não vi nenhuma fazendo assim, então significa que eu posso manter abaixo dos 20 centímetros de água se eu tiver vedação, se eu não tiver escape aéreo nessa situação. É isso? E por que não? Mas o modelo, né, experimental, mas tinha vazamento Então, eu não posso me preocupar só com as lesões isquêmicas de traqueia. Eu também tenho que me preocupar com prevenção de pneumonia associada ao ventilador mecânico. E quando eu mantenho uma pressão de cuff muito baixa, tá? E o que a gente chama de muito baixa, a gente considera em torno de abaixo dos 25 centímetros de água, existe chance, além de ter eu posso não ter escape aéreo, mas provavelmente existe a chance daquele líquido que fica acumulado supra-cuff escorrer para dentro do pulmão e, com isso, aumentar a chance de pneumonia associada ao ventilador mecânico. Tá? Então, eu não posso me preocupar só com a pressão mais alta, eu tenho que me preocupar com a pressão mais baixa também. Nessa situação, a gente tenta manter aí essa pressão de cuff em torno de 25 a, no máximo, 40 centímetros de água de pressão. Certo isso? Lembrando 40 centímetros de água, porque está relacionado aos 30 milímetros de mercúrio, que é a pressão de perfusão da mucosa da traqueia. Agora, como a gente monitora isso? Então, a maior parte das nossas UTIs aqui, dentro do HC, do Instituto Central, a gente tem um monitor adequado para medir pressão de cuff, tá bom? Então, é esse equipamento aqui, onde aqui eu vou conectar ao balonete do cuff, eu tenho aqui uma perinha para insuflar se for necessário, não está aparecendo aqui do lado, mas eu tenho um botãozinho para desinsuflar também quando é necessário. Tá? E aqui eu tenho uma colinha de qual é a pressão adequada que eu preciso manter esse paciente. Tá? Agora, se eu não tiver isso, tem alguma forma de monitoração? A gente pode fazer esse tipo de adaptação aqui. Isso é antigo, né, Felipe? Isso é mais velho que eu, praticamente. Tá? É essa adaptação aqui. Isso aqui é o manômetro de pressão arterial. Então, eu conecto esse manômetro a uma torneirinha de 3 vias, uma via que eu conecto no balonete do cuff, uma via que eu conecto numa seringa, e eu consigo insuflar e desinsuflar se for necessário. Tá? Agora, no fim, acaba sendo importante a gente entender qual é a diferença de milímetros de mercúrio para centímetros de água, exatamente porque isso aqui eu meço em centímetros de água e isso aqui eu meço em milímetros de mercúrio. Então, eu preciso saber essa conversão para conseguir saber exatamente quanto que significa 25, 40 centímetros de água em milímetros de mercúrio. Certo isso? Então, é assim que a gente monitora no nosso dia a dia. Bom, além disso, eu tenho as complicações associadas à intubação e uma dessas complicações, continuando nas complicações associadas à intubação, outra complicação é o posicionamento inadequado da cânula. Tá?
Quando a cânula está baixa, é fácil entender porque é ruim manter assim, né? Eu tenho aqui uma cânula mal posicionada, fazendo uma intubação seletiva do lado direito, uma telectasia total do pulmão esquerdo por conta dessa intubação seletiva. Aqui a gente, após o procedimento de intubação, na ausculta a gente vai entender que tem ali uma assimetria de murmúrio entre um lado e outro, pode ser por uma intubação seletiva, a gente traciona um pouquinho, vê se melhora e depois faz uma imagem do tipo raio-x para a gente conseguir enxergar esse posicionamento adequadamente. Bom, aqui eu tenho uma outra imagem. Dá para ver a ponta da cânula aí nesse negócio? Lá em cima do tipo mais ou menos por aqui, né? Aqui está a ponta da minha cânula endotraqueal. Quanto isso significa de distância para a carina? Tá? A gente consegue medir isso com todos os instrumentos que a gente tem aí nos nossos softwares de visualização de imagem. Isso aqui significa uma distância de mais ou menos 9 centímetros da carina. Por que isso é ruim? E por que de recrutaria? Tem um espaço muito a mais e pensando que a distância maior vai ficar mais difícil, talvez, da pressão transversal. Se o cuff tiver conseguindo vedar adequadamente, não tem por que isso acontecer por uma distância que é relativamente pequena. É só né? ventilação mesmo. Então, para ventilação, não necessariamente isso é ruim, a não ser que a gente comece a aumentar muito a pressão de cuff para conseguir vedar. E por que isso poderia acontecer? Basicamente por isso aqui. Se eu começar a insuflar esse cuff numa região muito alta, eu posso começar a tentar insuflar o cuff em cima da laringe e já não mais a traqueia. Por que na laringe é mais difícil? Primeiro porque tem prega vocal, né? E daí eu vou insuflar o cuff em cima da prega vocal, a chance disso causar lesão a longo, num prazo não tão curto, acaba sendo maior, certo? E outra coisa, porque vocês lembram do formato da laringe na anatomia? Mal menos? Ele é um treco triangular. E eu vou tentar vedar um treco que é um triângulo com um negócio que é um cilindro. Funciona? Vou precisar de uma pressão muito maior para fazer esse negócio funcionar. Então, quando eu começo a ter que aumentar muito a pressão do cuff para vedar a traqueia, aparentemente o diâmetro da cânula é um diâmetro adequado para aquele doente. Possivelmente é porque eu estou tentando insuflar esse cuff em cima da laringe, dentro da laringe, e com isso eu vou precisar de uma pressão muito maior. Eventualmente, só de eu reposicionar a cânula, introduzi-la um pouquinho, já é o suficiente para reduzir a pressão de cuff necessária para a vedação. Tá? Então, essa cânula alta acaba sendo mais perigosa por conta disso, além do risco maior de extubação, né? Quer dizer, se eu estou com uma cânula muito alta, o paciente vira a cabeça, a cânula dá uma desviada, sai, né? E acaba sendo um problema maior aí, principalmente para vocês, porque não sou eu que vou entubar, né? Então, isso pode ser um problema grande aí no nosso dia a dia. Bom, para manter esse posicionamento, eu preciso de uma fixação adequada da cânula. E essa fixação a gente tem que pensar, quando a gente faz essa fixação, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, na posição de fixação dessa cânula e no método que eu vou utilizar para uma fixação a mais para segurar esse negócio no lugar, porque eventualmente ele pode escorregar dependendo do formato das orelhas do doente, tá? Que é exatamente isso aqui. Então, quando eu tenho esses fixadores escorregando, basicamente eu posso tracionar de 1 até 2 centímetros de cânula simplesmente quando esse fixador escorrega. Então, isso é um negócio que a gente tem que tomar cuidado aí no dia a dia, para evitar que essas coisas aconteçam. Tá? Uma outra coisa que a gente costuma usar, ultimamente isso não tem vindo aí do almoxarifado,
são são os lencinhos que tem um produto que ajuda a tirar a cola que aquele velcro deixa. Então, quando a gente tira aquele velcro, fica um resíduo de cola que fica difícil depois eu colar o outro velcro em cima disso. Então, a gente acaba usando aí esses produtos para ajudar a tirar a cola para poder fixar melhor o outro velcro que vai ser utilizado. Agora, existe a possibilidade de, mesmo assim, o paciente se estubar. E, eventualmente, eu posso precisar usar mais de um tipo de fixação para eu conseguir segurar essa cânula adequadamente. Então, isso aqui é um exemplo. Eu tenho aqui um tensoplast embaixo. O tensoplast, a gente tem que lembrar que serve muito bem para as mocinhas. Agora, para os meninos, ele não funciona tão bem assim, porque a barba vai crescer e esse negócio não vai colando direito. Então, a gente tem que se preocupar um pouco com isso. Para os pacientes neurológicos, os pós-cirúrgicos, o pessoal das UTIs neuro, eles preferem utilizar principalmente tensoplast, principalmente mesmo para os pacientes do sexo masculino, porque eventualmente vem um cirurgião, vai mexer no curativo da cabeça, tira o curativo e ele acaba soltando a cânula para mexer no curativo, e é claro que ele não coloca de novo depois, né? Então, para evitar esse tipo de complicação, as físios das UTIs de neurocirurgia acabam preferindo utilizar principalmente o tensoplast. E quando a gente não confia em nada disso, a gente pode também utilizar, não sei se vocês conseguem perceber aqui, cadarço. Quando a gente está na traqueostomia, a gente tem esses fixadores de velcro também para essas cânulas. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque tem a fixação aqui, que vai fixar na cânula aqui em frente, e depois a gente ajusta aqui atrás, né? O cuidado que a gente tem que ter é que, eventualmente, o nego quer pegar e colar ponta com ponta, e não ajustar o fixador para que fique o tamanho adequado para o pescoço do doente. Então, são aí algumas coisas que a gente tem que cuidar no dia a dia. E a gente tem que lembrar que essas fixações de cânula têm que servir para tudo que a gente vai fazer com o doente dentro do UTI. Lembrar que o doente, hoje em dia, no meu início, o doente só ficava na cama e pronto. No máximo, a gente virava de um lado para o outro. Hoje em dia, paciente entubado sai da cama, vai fazer atividade física, vai fazer uma série de atividades, e a gente precisa que as nossas fixações sejam adequadas também para esse tipo de atividade que o paciente está fazendo. Tá? Bom, outra coisa que a gente tem que cuidar são relacionados à obstrução da cânula endotraqueal. E quando a gente pensa em obstrução, uma das coisas que a gente tem que pensar principalmente é na questão da umidificação e aquecimento do ar. Lembrando que o paciente, quando é entubado, a gente perde todo o sistema de aquecimento e umidificação que a gente tem na nossa via aérea superior. Então, basicamente, o ar que está entrando para o doente é um ar sem aquecimento nenhum, né? Sem umidade nenhuma, principalmente, e sem aquecimento, porque o que eu coloco para dentro do pulmão do doente é um gás que é armazenado na forma líquida. Para ele ser armazenado na forma líquida, tem que diminuir muito a temperatura desse gás. Então, basicamente, eu estou colocando um ar gelado, seco, num sistema que não tem um sistema de aquecimento e umidificação adequado. Tá? No nosso dia a dia, essa umidificação ela tem que chegar a 37 graus de temperatura com 100% de umidade relativa. Tá? Numa respiração espontânea, o ar, quando ele entra pela orofaringe, ele tem mais ou menos 34 graus de temperatura com 80% a 90% de umidade relativa, tudo proporcionado aí pela via aérea superior. Só que esse ar, ele continua se aquecendo e aquilo que é chamado limite de saturação isotérmica, que fica pouco abaixo aqui da carinha. Tá? Então, é aqui que ele vai alcançar os 37 graus com 100% de umidade relativa. Tá? Isso na respiração espontânea. Agora, na ventilação mecânica, eu preciso que essa umidificação ela seja feita por uma outra via
ou por algum equipamento que a gente vai acoplar o ventilador para que faça isso. E o objetivo dessa umidificação é impedir a perda de água que vai acontecer com o uso de gás seco e, principalmente, manter a integridade das vias aéreas. O que é manter a integridade das vias aéreas? É basicamente diminuir a chance de obstrução por conta de rolha de secreção. Tá? Isso aqui é uma cânula, tá vendo que tem só o espacinho aqui no meio, tá? Isso aqui é exatamente o espaço para passar uma sonda de aspiração número 16. Tá? Ou seja, dependendo do diâmetro da sonda de aspiração que eu estou utilizando, eu passo por esse caminho, então, está pérvio, não está entupido, só que eu aumento muito a resistência porque eu diminui bastante o diâmetro da cânula intraqueal com essa secreção que fica acumulada. Mas que vira um ecossistema aí, né? Vira um ecossistema, exatamente. E os bichos estão lá. É uma galáxia. Basicamente isso. Bom, enfim, então, esse é um dos cuidados que a gente vai ter. Além disso, o fato de eu não estar umidificando adequadamente, eu modifico toda a estrutura ciliada da via aérea, tá? Então, aqui eu tenho duas imagens. Aqui é um animal, isso aqui foi um experimento com suíno, um animal ventilado durante mais ou menos 10 horas de ventilação com umidificação adequada, e aqui a mesma situação com o animal sem umidificação adequada durante as 10 horas de ventilação. Ou seja, 10 horas de ventilação é o suficiente para eu simplesmente destruir todo o sapete ciliado da parede da via aérea do doente. Tá? Então, é isso que eu quero evitar quando eu promovo uma umidificação adequada na ventilação mecânica. E o que é essa umidificação adequada? Basicamente, eu fazer com que o ar chegue a uma temperatura de 32, 34 graus centígrados com umidade relativa em torno de 100%. Para depois ele continuar se aquecendo na via aérea mais baixa para chegar aos 37 graus com 100% de umidade relativa. Tá? Como que eu faço isso? Duas formas. Eu tenho ou umidificação aquecida ou os HMS, ou os filtros que a gente utiliza, que são os trocadores de calor e umidade. Tá? Umidificador aquecido, acho que vocês veem aí no dia a dia, poucas vezes, porque se usa muito pouco hoje em dia umidificação aquecida. Eu acredito que a gente tenha que usar muito mais do que se utiliza habitualmente, porque tem uma série de pacientes aí que precisa da umidificação aquecida, mas, enfim, tem algumas situações que a gente ainda precisa brigar um pouquinho para que aconteça. Tá? Só que quando a gente utiliza a umidificação aquecida, eu tenho um problema bastante sério, que é a formação de aerossol e condensação de água no circuito. Ou seja, toda vez que eu uso umidificação aquecida, eu tenho um circuito adequado para que isso aconteça, que é o circuito com utilização desses copodrenos. Eu preciso dos copodrenos para conseguir drenar adequadamente o líquido que fica acumulado no circuito, e esse líquido, ele tem que ser retirado desse circuito periodicamente. Eu faço a mesma coisa que eu falo a mesma coisa que eu falei quando eu pensei em monitoração de câncer. Precisa do fisioterapeuta ir lá tirar o circuito? Não, qualquer indivíduo que está passando lá, vê o treco cheio de água, pode ir lá, lavar a mão, botar uma luvinha, tirar esse negócio, desprezar adequadamente. Como se despreza isso? Pega essa água, joga dentro de uma luvinha, amarra a luvinha para não sair espalhando água por aí, e joga no lixo. Tá? Então, é uma coisa que todo mundo pode fazer no dia a dia para evitar que essa água volte para o doente durante o período. Se você não for fazer isso, no mínimo não teria devolver água para o circuito. Não vai acontecer. É mentira? Não, de jeito nenhum. O cara vê lá e fala. Aí já pensa, já sei que eu tô aqui. É sério, vai precisar ser um cabeça, não sei. Várias vezes. E pior ainda, né? Quando vai tá com a água, tá com a água no circuito, pega, levanta o circuito, parte da água vai pro doente, parte da água vai pro copinho, parte vai pro doente. Os cuidados são necessários quando a gente faz isso. Então, quando eu falei que todo mundo pode fazer, todo mundo cuidadoso o suficiente pode fazer. Obrigada pela lembrança. Professora, só uma dúvida.
durante a retirada do copinho, tem alguma despressurização do sistema? Não é para ter, porque o copinho, teoricamente, é preparado para isso, a não ser que ele tenha algum defeito. Porque o que é o teoricamente? Então, não sei se vocês já viram que esse copo tem Tinha uma... um copinho quebrado. É que tem uma válvula, tipo uma de válvula de raio, né? Que você deixa sair e deixa entrar, mas cai. Exatamente. Porque o que eu já vi acontecer é, por exemplo, essa molinha, ela tem que estar no fundo batendo no fundo do copo. Para tampar, né? E não só para vedar, é para manter o sistema aberto para que a água escorra. Daí, a hora que você tira isso, esse treco, ele tem que... Como eu não tenho o suporte da molinha, isso aí baixa para fechar o sistema para não ter despressurização. Então, a intenção é que não tenha. Mas, eventualmente, pode ter algum problema com o sistema e ele acaba vazando, despressurizando. Porque isso é descartável, não é, né? Os nossos não são. É que tem descartável, só que os nossos são todos reutilizáveis. Então, que aí esse negócio, se você for olhar esses copinhos, mas eles ficam meio cristalizados. Então, a própria mola, ela perde a moletude dela, né? Ela para de voltar conforme ela deveria, né? Então, assim... Mas, Não, sim. teoricamente, é para a gente ficar aí de olho para quando não funcionar direito, a gente avisar. Isso não está funcionando, eu preciso trocar o circuito ou trocar o copo, enfim. Mas... Aqui no HC das clínicas nem sempre funciona como a gente gostaria, né? Bom, o outro sistema é o trocador de calor e umidade, ou HME. Oi. Eu acho que a gente Como assim quando você tem a diz? notificação ativa, não está acontecendo as vias da ventilação. O copinho está consecutivo. Tá. O problema é que a gente não tem dois tipos, não necessariamente a gente tem dois tipos de circuito. E a gente tem um problema sério aqui, que a nossa CIEC nem sempre está preparada para, já que vai usar umidificação ativa, eu tenho esse circuito para usar. Se não vai usar umidificação ativa, eu posso usar esse, entendeu? Mesmo na época, teve uma época que era a equipe de físico que cuidava da CIEC. Mesmo nessa época, a gente não conseguia fazer as coisas funcionarem desse jeito. Então, infelizmente, a gente depende do equipamento que vem de outro setor para a gente usar nos nossos planos de UTI. Na época que a gente mesmo cuidava dos nossos circuitos, a gente conseguia fazer esse manejo, mas hoje em dia a gente não consegue mais. Então, a gente acaba usando o que vier, a gente usa. Infelizmente é assim. Tá? Tem espaço para melhorar. Oi? Algum prejuízo? Acho que um dos prejuízos é exatamente esse, é a gente usar demais um circuito com copo coletor que poderia ficar ali destinado só para os momentos de umidificação ativa, só que a gente acaba usando para todo mundo a maior parte do tempo. E aumenta também o espaço morto, meu professor. Por quê? Não provocou, né? Porque ele vai estar no final. Então, lembrando que no conceito de espaço morto é onde eu tenho a mistura do ar inspirado com expirado. Então, aonde eu tenho mistura do ar inspirado com expirado na ventilação mecânica, só do filtro para frente. Tá? Então, O copinho, no caso, ele não vai ficar. Ele vai ficar no meio do circuito. Então, eu tenho lá um copinho no ramo inspiratório e um copinho no ramo expirador. Então, não vai aumentar espaço morto. Bom, o outro sistema que eu tenho é o trocador de calor e umidade, ou HME. O HME, ele basicamente procura reaproveitar o aquecimento que sai do doente durante a expiração e a umidade que sai do doente durante a expiração para aquecer e umidificar o ar que está entrando. Tá? Ou seja, eu preciso que esse HME fique num local onde eu tenho passagem de ar na entrada e passagem de ar na saída. Tá? Se o ar está entrando por um canto e saindo pelo outro, o HME não vai funcionar. Ele precisa que o ar passe pela mesma via, tanto na fase inspiratória quanto na fase expiratória. E daí, basicamente, eu tenho
o ar entrando com uma temperatura baixa, mas assim que passa pelo HME, ele aumenta a temperatura e continua se aquecendo e umidificando à medida que o ar está passando pela traqueia e depois pelos brônquios principais. Tá? E esse ar, ele sai com uma temperatura mais alta, essa temperatura retira aí no HME para poder aquecer e umidificar esse ar durante a fase inspiratória do ciclo. Basicamente, eu tenho 3 tipos de HME, tá? Isso aqui que é chamado higroscópico, isso aqui que é chamado hidrofóbico, e isso aqui que é um tipo misto que tem esses 2 componentes de associação, tá? O higroscópico, ele tem um sal que vai aquecer e umidificar o ar. Esse hidrofóbico, ele, a princípio, também tem a função de aquecimento e umidificação, só que esse é pior do que esse para aquecer e umidificar. Para que isso serve principalmente? Para filtrar. Então, ele serve como barreira para vírus e bactérias. Por isso que o que hoje em dia a gente usa é esse misto, que tem tanto o componente para melhorar aquecimento e umidificação, quanto o componente para fazer, para funcionar como barreira para vírus e bactérias. Tá? Então, esse é o tipo que a gente usa mais atualmente aí no nosso dia a dia. Tá bom? Se a gente for comparar um sistema e outro, tá? Quando a gente utiliza HME, a gente tem trocado atualmente a cada 48 horas. O fabricante manda a gente trocar a cada 24, mas já tem estudos, principalmente em prevenção de pneumonia associada ao ventilador mecânico, que mostra que se eu trocar a cada 24, 48 ou até 7 dias, não faz diferença para a prevenção de pátria. Então, a gente tem trocado a cada 48 e não a cada 7 dias, porque não faz diferença para a prevenção de pátria, mas a gente não sabe o quanto faz diferença para aquecimento e umidificação. Então, a gente aumentou aí o tempo de frequência de troca, não 24, mas sim a cada 48, mas a gente não chega a 7 dias para manutenção da função de umidificação. E menos tempo de equipe. Eu troco uma vez a cada 48 horas, depois eu não preciso mais ficar tão preocupada com ele. Diferente da umidificação aquecida. O problema da umidificação aquecida é que eu tenho que estar o tempo todo verificando se tem água dentro do copinho, se os copinhos coletores não estão cheios demais, se não tem água no circuito. Então, o tempo que a gente leva para cuidar desse negócio é muito maior do que o tempo que a gente leva para cuidar do HME, e isso aumenta o custo da utilização do equipamento. Tá? Só que, de vantagem, eu tenho muito menos situações em que o HME, que o umidificador aquecido é contraindicado. O HME é contraindicado para muito mais situações. E quais são essas situações? Hipercapnia, porque isso sim aumenta o espaço morto, eu tenho lá um treco a mais no circuito. Pode aumentar a resistência de vias aéreas. Então, só o fato do HME estar no circuito para um paciente asmático, por exemplo, se ele aumenta aí mais 1, 2 centímetros de água na resistência de vias aéreas, pode fazer diferença para o doente. Para paciente com secreção muito espessa, ele não tem o mesmo poder de umidificação que o umidificador aquecido, então a gente acaba trocando o sistema por conta disso. Se ele tem que aproveitar a temperatura do doente, paciente hipotérmico, o negócio não vai funcionar adequadamente. Vazamento ou fístula, que a maior parte do ar está escapando por algum lugar e não passando pelo HME, isso pode dificultar o aquecimento e umidificação. Então, vazamento pelo cuff, fístula pleural, tudo isso faz diferença na utilização do HME. Volume minuto muito maior do que 10 litros por minuto, ou volume corrente, tanto muito baixo quanto muito alto, pode interferir na utilização de HME. Ou seja, todas essas situações pedem a utilização de umidificação aquecida. E daí eu pergunto para vocês, quantos umidificadores aquecidos vocês já viram aí no dia a dia de vocês? Poucos, posso jurar com vocês. Tá? Mas tem muito mais situações que a gente deveria usar umidificação aquecida e não HME. Como que a gente avalia se a nossa umidificação está adequada ou não? Basicamente, pela presença de secreção, pelo aspecto da secreção, se está muito espessa, enfim,
ou pela presença de condensação na cânula endotraqueal. O que significa isso? Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. E é um vídeo que não está funcionando. Vocês já viram aquela cânula que está totalmente seca? E a hora que o paciente expira, ela condensa? Como se fosse aquele paciente que está, como aquela pessoa que está respirando no frio. Tá? O ar condensa. Na cânula, a gente pode enxergar a mesma coisa. Se estiver condensando, né, só significa que a temperatura do ar que está saindo está maior do que a temperatura do ar que está entrando. Tá? O que significa isso para a gente? Que a gente não está modificando adequadamente o ar que a gente está inspirando. Basicamente isso. Tiver condensação, tudo bem que logo que entubou o paciente, eu espero que durante algum tempo eu veja essa condensação, mas eu espero também que no máximo em 1 hora eu já comece a ver gotículas de líquido na cânula endotraqueal. Tá? O que são as gotículas de líquido na cânula endotraqueal? Aqui está muito mais seco do que deveria estar. Aqui eu tenho uma cânula com gotículas o suficiente para a gente considerar que a nossa modificação está adequada. Então, essas gotículas, elas não são ruins. Eu preciso enxergar isso para verificar que o nosso sistema de modificação e aquecimento está sendo adequado. Tá bom? Então, como que a gente imagina aí a situação quando a gente pensa em umidificação do doente na ventilação mecânica? Assim que o paciente, alguém avisa que o paciente vai chegar, a gente já sabe qual é o diagnóstico que ele tem. Então, se é um paciente com uma doença de via aérea, do tipo DPLC, do tipo asmático, eu não vou pensar 2 vezes em falar, eu preciso de um umidificador ativo. A mesma coisa funciona para o paciente com SARA. Por que o paciente com SARA? Porque quando eu vou trocar o HME, eu tenho que despressurizar o sistema para daí trocar o HME. Então, o paciente com SARA pode ser mais perigoso se a gente despressuriza esse sistema com maior frequência. Então, dependendo do diagnóstico do doente, a gente já sabe que vai precisar do umidificador aquecido e não do HME. Daí começam as outras situações. É um paciente que está sangrando, está com uma hemorragia pela cânula. Vou escolher o HME? Não, vou escolher a umidificação aquecida. É um paciente que já está hipotérmico. Vou escolher o HME? Não, vou escolher a umidificação aquecida. Então, todas essas informações que a gente recolhe aí, logo que o paciente chega, já me fala qual é o tipo de umidificação que eu vou precisar. Eu já faço a solicitação do equipamento com a umidificação aquecida e já monto o circuito apropriado para isso. Tá? Qualquer outra situação, a gente coloca o HME primeiro e, a depender da evolução do doente, por exemplo, a secreção começou a ficar mais espessa, então provavelmente eu vou precisar trocar o HME pela umidificação aquecida. E por aí a gente vai manejando a umidificação aí no dia a dia, tá bom? Basicamente isso. E, por último, a questão da prevenção de pneumonia associada ao ventilador mecânico. Tá? Então, no manual da Anvisa de 2017, eu tenho toda essa série de situações, de ações para tentar prevenir pneumonia associada ao ventilador mecânico. A primeira delas, lavar as mãos. Então, eu espero que no dia a dia de vocês estejam preocupados aí em lavar as mãos. Teve uma época que a fisioterapia era o profissional que mais lavava as mãos dentro da UTI. Ultimamente, a gente anda meio... a gente não está tão em cima aí da lavagem de mãos como a gente já esteve um dia na vida. Então, a gente precisa dar uns puxãozinhos de orelha em umas pessoas para começar a lavar as mãos preparadamente, tá? Daí, tem algumas coisas que faz parte do bando de PAV que a gente tinha aqui no HC, que é manter o decúbito elevado 30 a 45 graus, cuidado com o circuito do ventilador, principalmente a questão de retirar água, se tiver, utilizando umidificação ativa e por aí vai. Cuidado com a umidificação, cuidado com o sistema de aspiração, realização de higiene oral com antisséptico, monitorar adequadamente a pressão de cuff,
adequar a sedação, principalmente pensando em avaliar a possibilidade de teste de respiração espontânea, aspirar a secreção subglótica rotineiramente. Isso aqui, apesar dessa recomendação, a gente não tem as cânulas adequadas para fazer aspiração de secreção subglótica. O máximo que a gente tem é aspiração de viário superior durante a aspiração do doente, quer dizer, a gente aspira a cânula endotraqueal e imediatamente depois a gente aspira a viária superior, mas não necessariamente a gente vai chegar na região subglótica para fazer uma aspiração adequada. Uso criterioso de bloqueador neuromuscular, preferência pela VNI quando for possível, evitar extubação acidental ou reintubação. Essas são as medidas para prevenção de PAV que tem no manual da Anvisa. Tudo isso funciona efetivamente? Então, o problema é que a maior parte dessas coisas ainda não tem nada definitivo para falar isso funciona para prevenção de PAV ou não funciona para prevenção de PAV. Tá? Isso aqui não tem dúvida nenhuma, então, higiene das mãos é a coisa que a gente mais tem que se preocupar aí no nosso dia a dia. Com relação ao posicionamento do paciente em decúbito elevado ou não, isso aqui foi publicado em 1999, foi praticamente o primeiro estudo que mostrou que posicionamento pode ter algum efeito adequado para a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente está em 2024, a gente ainda não tem um estudo definitivo para falar. Posicionamento adequado é melhor para a prevenção de PAV. Tá? Tem uma revisão sistemática que foi publicada aí nos últimos 5 anos que mostra que elevação de decúbito a 30 graus acaba prevenindo PAV, mas não é tão bom quanto a elevação de decúbito 45 graus. Então, 45 graus é melhor do que 30. Só que daí a gente tem que lembrar que nem todo doente dentro da UTI pode ficar 45 graus. Então, ele mesmo chega à conclusão que uma avaliação clínica adequada do doente ela é melhor para definir qual é o posicionamento do doente, qual é o posicionamento da cabeceira do doente, do que efetivamente deixar todo mundo a 45 graus. Então, ainda existem muitas dúvidas para definir qual é o posicionamento mais adequado do doente para a prevenção de pneumonia associada ao ventilador mecânico. Com relação à troca de circuito, já teve momentos em que se considerou que trocar o circuito ou a cada dia, ou a cada 2 dias, ou a cada uma semana, poderia fazer diferença na prevenção de PAV. Esse estudo aqui mostra que você mexer menos no circuito é melhor do que você ficar frequentemente trocando circuito do ventilador mecânico. Então, hoje em dia, a gente considera que a gente só vai trocar o circuito se efetivamente tiver algum problema, ou seja, o paciente sangrou pela cânula, inundou o circuito de sangue, eu não vou deixar aquele circuito daquele jeito, tá? Então eu vou trocar. Qualquer outra situação, eu não faço troca periódica de circuito. Tá? Com relação à umidificação, de novo, nenhum estudo mostrou que HME é melhor do que umidificação ativa é melhor do que HME, ou seja, hoje em dia, a escolha do HME ou umidificação ativa vai depender da indicação clínica. Situações que a gente tem que dar preferência à umidificação ativa, outras situações a gente dá preferência à HME. Aqui, com relação à higiene oral, mostrando que também não faz diferença se eu faço higiene oral com escovação dos dentes da boca, sem escovação dos dentes da boca, em relação isso quando com a utilização de algum produto, tipo clorexidina ou algum antisséptico. Então, basicamente, eu usar o antisséptico e escovar ou não escovar, também não se tem ainda definitivo qual é a melhor condição para prevenção de PAV. Então, nas orientações práticas de ventilação mecânica agora, de 2024, o que se sugere? Lavar as mãos,
manter o decúbito elevado a 30, 45 graus, a depender da situação clínica do doente, trocar o circuito do ventilador somente quando necessário, vigilância microbiológica e cuidados com isolamento são as melhores alternativas para a prevenção de PAV e, eventualmente, se der para considerar, usar VNI quando for indicado, quer dizer, se der para estubar o doente, mesmo que para utilizar a VNI preventivamente, talvez seja mais adequado fazer isso. Realizar higiene oral com antisséptico, protocolo de desmame adequado para que todos os pacientes sejam avaliados diariamente para saber se tem condições de extubação ou não. Mobilização precoce, acaba entrando aí como medida alternativa para a prevenção de PAV. Cânula com aspiração subglótica, se o paciente tiver for ficar mais do que 40 horas em ventilação mecânica, se o hospital disponibilizar o equipamento, enfim. Nutrição enteral pós-pilórica, implantação de pacote de medidas de prevenção, monitoração de pressão de campo, são aí as medidas alternativas para a prevenção. Tá? Creio que é isso, moçada.